Então, pessoal, retornamos no mesmo slide, tá? Porque as imagens dos diferentes tipos de arco, né, que eu havia comentado com vocês que nós teríamos, né? Ela tá aqui. Puxar um pouquinho, tentar ir por lá. Ele não vai para esse lado. Deixar por enquanto aqui, queridos. Então, vocês estão vendo aqui, né? Então, vejam que a gente vai ter desde, né, do arco pleno até o arco abatido, né, que é o arco em que a curvatura está levemente achatada. Aqui, ó, o arco francês ou quebrado, que depois nós chamamos de ogival, né? Os arcos que a gente identifica muito mais com a cultura árabe, né? Que são também arcos quebrados, mas que tem, né, um bojo antes de fazer, não é, essa finalização em ponta. E aqui são apenas alguns, tá, pessoal? Só para ilustrar para vocês. Pessoal, aqui eu peguei um trechinho do professor Silvio Colim, que ele faz aí. O professor Silvio Colim foi um arquiteto, foi um professor, é um arquiteto, que fez muitos levantamentos sobre sistemas estruturais, né? E aí ele coloca que essa técnica permitirá grandes feitos arquitetônicos, sem dúvida nenhuma, tá? E que a gente vai ver um pouco hoje, ainda um pouquinho na próxima semana. Como aquedutos, tá? Pessoal, o que são aquedutos? São imensas estruturas construídas em arco, tá? Que vão levar água dos rios próximos até as cidades romanas. Os romanos inventam os aquedutos, tá? Então a gente vai perceber que há algumas formas, né, de arquitetura que os romanos importam, vamos dizer assim, da cultura grega, mas há questões que são próprias da vida romana, como a necessidade de trazer água em grande quantidade para as cidades. E aí, o sistema construtivo do arco vai permitir, então, que eles pensem soluções para essas novas funções nunca antes utilizadas. Tá? As termas, o que são as termas, pessoal? São os banhos públicos romanos. Tá? É uma coisa que a gente tem uma certa dificuldade para entender, talvez não a estrutura arquitetônica, mas o gosto romano por tomarem banhos, né, públicos, tá? Em banhos públicos. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas são grandes estruturas, tá? O banho público não era um chuveirinho da praia, tá, pessoal? Desculpem a brincadeira tosca, mas é só para a gente entender que não é uma pequena, né? Não é, eu estou perto da praia aqui, lembrei de fazer esse paralelo com vocês, quer dizer, não é um chuveirinho, é um banho, é uma imensa, um complexo de funções que a gente logo vai conhecer. O Panteão, né, ou Panteão, né, que é esse edifício que é, né, maravilhoso, em planta circular, com uma cúpula extraordinária de concreto, né, e que permaneceu, pessoal, como a maior cúpula já construída até recentemente. Alguns dizem que ela tem 43 metros, outros 44, né? A gente fica aí, eu não vou dizimir essa dúvida, porque não tenho condição de saber, né, exatamente como ela aparece, como 43, 44, dependendo da fonte. Vamos dar sequência aqui, pessoal, e agora nós vamos falar justamente das abóbadas crês, né, que surgem a partir dos arcos. Pessoal, a mais simples, né, é a chamada abóbada de berço, que é esta que vocês estão vendo aqui ao centro. Pessoal, o que é uma abóbada, né? Uma abóbada é uma cobertura para uma área composta a partir dos arcos, tá? Neste caso aqui, esta abóbada que é chamada de berço, tá? Como ela é constituída por sequências de arco. Então, é como se eu tivesse um arco, um terceiro, um quarto, um quinto, uma sequência de arcos, um arco encostado no outro. Tá? Eu tenho um teto que se estrutura, que se mantém de pé, porque a distribuição de forças para que este teto, que é em pedra, não é, se mantenha, é feita através do próprio arco. Pessoal, nessa imagem, a gente já está vendo que os romanos desenvolveram também uma estrutura paralela ao uso do arco, que é o contraforte. Esses elementos que estão colocados para ampliar a espessura, né, de alguns arcos ao longo dessa sucessão de arcos, em intervalos, chama-se contraforte.
tá? E já aqui a gente vai ver, não é, essa capacidade romana de serem os romanos são pragmáticos na questão estrutural. Por quê? Vejam, eu poderia vocês poderiam falar: "Professora, mas eu não poderia simplesmente alargar, não é, a parede do arco inteira, a parede inteira?" Poderia, mas eu gastaria muito mais material, pessoal. Então, os romanos descobriram o que? Através da experimentação, que não era necessário. Eu não preciso alargar, não é, todos os pilares ligados aos arcos. Eu posso fazer isso em intervalos, tá? Então, essa estrutura chama-se contraforte. Pessoal, esse é o mais simples, mas ele tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem, pessoal? A altura, esta altura do tímpano aqui, ela está sempre condicionada ao quê, pessoal? A esta largura, tá? A esta largura aqui. Né? Por quê? Porque ela é a altura, ela é a metade dessa largura. E se eu, né, abrir demais essa largura, o que acontece? Tanto mais instável se torna essa estrutura. O que é que os romanos inventaram? Não é? Eles combinaram, inventaram não, mas eles não inventaram, mas eles desenvolveram, né, aperfeiçoaram o que a gente chama de abóbada de aresta, tá? Que é esta primeira que vocês estão vendo aqui. O que é uma abóbada de aresta, pessoal? Eu inicio com um arco de um lado, ó, aqui do outro, e esta cobertura surge pelo prolongamento destes arcos aqui, tá? E dessa mesma coluna, eu tenho um outro arco, tá vendo? Ó, dessas mesmas colunas, um outro arco. Ó, então, é como se a gente olhasse em planta, isso é um quadrado, tá? Então, eu tenho 4 arcos plenos e como se duas abóbadas de berço cruzando uma sobre a outra. Estão vendo aqui? Olha? Em planta, isso seria um X ou uma cruz, tá? Exatamente sobre um piso quadrado. Qual é a vantagem disso, gente? Eu tenho um espaço maior, tá? Então, a abóbada de aresta permitiu a construção de espaços maiores com uma cobertura abobadada, que sustentava aí, então, que era sustentada por esse sistema de arcos, tá? Pessoal, aqui vocês estão vendo nessa imagem do lado, que também é do material do professor Silvio Colim, não é? Os diferentes tipos de abóbadas, tá? Que estão ligados ao arco pleno, tá? Existem arco pleno e arco ogival. Existem outros, mas que nós não vamos abordar nesse momento. Então, a abóbada de berço, que é a mais simples, né? As abóbadas de aresta, que são essas duas, e aqui a gente está vendo a abóbada de aresta a partir do arco pleno e a abóbada de aresta a partir de um arco quebrado, tá? Esta daqui também de arcos quebrados. E esta aqui, qual é a diferença, pessoal? Aqui eu tenho, olha, duas abóbadas de berço entrelaçadas. Aqui eu tenho três, tá? Uma central e duas entrelaçando ao longo da extensão, né, dessa abóbada central. Pessoal, a cúpula hemisférica, que também nasce a partir de um processo semelhante, aí nós temos essa cúpula, ela pode ser suportada, isto é, o seu peso pode estar, né, colocado sobre diferentes estruturas, tá? Então, essa é uma estrutura em trompa, né? Essa é uma estrutura que nasce diretamente dos arcos, tá? E aqui sobre o que a gente chama pendentes. Dentro da estrutura romana, ou dentro das construções romanas, nós teremos todas elas, inclusive a de pendentes, tá? Que vai ser usada mais tardiamente, e o maior exemplo, pessoal, é a construção que se chama Hagia Sophia, ou Santa Sofia, que fica em Istambul,
tá? Que era inicialmente ela é uma construção que acontece ainda dentro de uma cultura romana, mas já bizantina. Aí vocês vão falar: "Professora, a senhora está fazendo uma confusão na minha cabeça nesse momento". Não quero fazer confusão, tá bem, pessoal? Mas eu já chamei a atenção de vocês lá no início que o cristianismo começa a se desenvolver dentro do Império Romano. Então, só para vocês entenderem que entender a arquitetura romana e o seu legado é tão importante, porque ela é muito complexa e ela vai deixar para nós, né, vai nos legar grande variação de edificações, estruturas, funções, tá? Inclusive as funções religiosas que até hoje nós ainda utilizamos, tá? E lá em Santa Sofia, a escolha foi por uma cúpula apoiada sobre pendentes, que depois o Renascimento vai trazer de volta, tá? Assim como vai trazer de volta a cúpula apoiada sobre pendentes e elevada sob um tambor, tá? Nesse caso, a gente tem aqui a lanterna cobrindo o óculo, tá? Que é o sistema do Panteão, tá? Que depois a gente vai voltar para falar sobre ele já já. Tudo bem até aqui, pessoal? Né? Uso dos contrafortes, diferentes tipos de abóbadas Tudo. e cúpulas, tá? Pessoal, seguindo aqui a mais famosa, né, das cúpulas da antiguidade, que é a cúpula do Panteão, que é uma cúpula construída, desculpem, em concreto, tá? Deixa eu tirar daqui. Então, aqui são só os nomes, né? Então, esse muro semicircular é o tambor que eleva, né, essa cúpula. Depois nós temos essa área, é o casquete, né, que é essa pequena cobertura. Ela tem um óculo, né, que a gente depois também vai chamar de clarabóia, né. O nome mais utilizado na história é o óculo, mas hoje em dia muita gente fala quando tem uma abertura, começa a falar: "Tem uma clarabóia", né. O óculo e a clarabóia, correspondem. Alguns chamam para pequenas diferenças, mas, em princípio, né, estão ligados. Então, a cúpula mais conhecida é ela. Nós vamos depois chegar no edifício, tem planta, tem cortes para a gente poder falar um pouco mais sobre ele, eu vou falar lá, né? Aqui eu só quero chamar a atenção de que é realmente a mais importante que a gente tem neste momento. E o legado talvez mais dentro da história da arquitetura, né? O legado talvez mais importante romano. Pessoal, também temos que lembrar que as cúpulas, tá, não foram uma invenção romana, tá? Os romanos, tá, viram, conheceram outras estruturas em cúpulas que já tinham sido, tá, experimentadas, inclusive na Grécia. Tá? Então, aqui na cidade de Micenas, né, só lembrando um pouco que a gente viu semestre passado, cidade de Micenas foi a cidade grega, né, ela que sucedeu Creta, que foi o primeiro grande império que dá origem à Grécia, né? Então, quando Creta entra em decadência, nós falamos do Palácio de Knossos, do Maremoto, né, e etc., é a cidade de Micenas que vai ascender, então, como vai receber esse legado e que vai ascender como aquela que vai organizar essa cultura ali grega do Mediterrâneo nesse momento, né? E em Micenas já se usava um tipo de construção, era uma construção para sepultamento, né, aonde ela era estruturada, onde nós temos já o uso da cúpula, mas é a cúpula falsa, tá? Então, aqui chama-se Tesouro de Atreu. Quando o Tesouro de Atreu foi encontrado, pessoal, se achou que era a tumba do Agamenon. Quem é o Agamenon? O irmão, né, do rei traído pela Helena, né, o cunhado da Helena de Troia, tá, pessoal? Mas nós não sabemos nem mesmo se ele existiu. Nesse túmulo foram encontradas joias, foi encontrada uma máscara belíssima. Essa máscara é conhecida em ouro, né? É conhecida até hoje como máscara de Agamenon, tá? Mas ela não foi de Agamenon de coisa nenhuma, já se sabe, o tempo não bateria, tal, não há nenhuma possibilidade dela ser do Agamenon, pessoal. Mas ficou com esse nome, tá? Por conta da história, né, grega ser muito forte. E aqui a gente está vendo tanto o uso, né, do arco falso, tá? Que é construído através do deslocamento da pedra, quanto internamente esta cúpula também é feita desta mesma maneira. As pedras você vai colocando, né,
os andares, os anéis de pedra, deslocando as pedras sempre em direção ao centro. Mas ele só se mantém porque em volta, olha, há toda uma estrutura para apoiar estas pedras, tá? Se essa estrutura em volta não existisse, né, essa cúpula provavelmente ela, né, teria problemas aí de ela não ficaria firme, né? Ela teria problemas estruturais, tá? Aqui vocês estão vendo em desenho, dá para a gente ver a entrada, né? E aí as pedras são lixadas por dentro. Aqui é um desenho por dentro, tá, pessoal? Para tirar, né? Como elas são deslocadas para dentro, nós teríamos, né, as arestas, então eles lixam, fazem um polimento para retirar e dar essa sensação, então, de cúpula perfeita. Aqui, olha, a gente vê o deslocamento, olha, das pedras, né, para formar esse espaço do arco. Né. Nós fizemos a visita virtual, não sei se vocês lembram, até Micenas, né? Mas não conseguimos entrar, não conseguimos nenhuma vista que desse para ver exatamente dentro na visita virtual, mas aqui a gente consegue ver um pouquinho dessa estrutura, né, que é belíssima aqui. Então, há um legado que os romanos recebem de cúpulas e que eles aperfeiçoam. Né? Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho do sistema arquitravado que permanece, não é, gente? Quer dizer, não é que passaram a usar arco e não usaram nunca mais, né, o sistema arquitravado, o sistema trilítico, quer dizer, de 3 grandes pedras ou 3 grandes elementos construtivos que se estruturam. Então, eu tenho duas colunas ou 2 pilares e um lintel. Se a gente lembrar, esse é o mais antigo, vem lá da pré-história, né? E que vai permanecendo como sistema construtivo durante aí toda a antiguidade, mas ele não vai ter a mesma importância, tá? E aí a ordem dórica grega, os romanos adaptam, né, para o que a gente chama de ordem toscana, né, ou ordem toscano, que é uma ordem bastante simples, com um capitel organizado, então, com uma primeira estrutura quadrada e uma segunda circular que se encaixa perfeitamente. A diferença, pessoal, é que os romanos têm a base, tá? E na ordem grega, há outras diferenças também, não é só o fuste também, na ordem grega ele tem um tratamento, aqui tem outro, mas uma das coisas também que chama a atenção é a base, que lá na ordem dórica não existia, e aqui já existe. Tá? Então, o fuste é liso, a base, né? E aqui a gente está vendo uma criação romana, esta criação romana mesmo, chamada ordem compósita, tá? Pessoal, o que é a ordem compósita? Os romanos, num determinado momento, querem uma arquitetura muito suntuosa, tá? Uma arquitetura cuja ornamentação simbolize todo o poder de Roma. Então, o que eles fazem? Eles unem, tá, as volutas jônicas com as folhas de acanto da ordem coríntia. Tá? Então, ela se chama compósita justamente porque ela é feita a partir, não é, da união de 2 referências de ordens gregas. Tá? Então, aqui dá bem para a gente ver as volutas, né, e a folhagem de acanto. Mas vocês estão percebendo, né, que o sistema arquitravado vai ser usado de maneira muito semelhante como era usado pelos gregos. Né? Arquitrave dividida, né, em arquitrave e entablamento, né? E arquitrave e friso, não lembrar a palavra friso e friso tá aqui, né? Então, muito semelhante ao que nós já vimos, né, com os gregos. Esse é onde eles se mantêm, né, mais próximos, mais apegados, vamos dizer assim, a esse legado grego. E agora a gente vai ver os exemplos, pessoal, de utilização desses sistemas estruturais. E aí eu dividi, pessoal, entre arquitetura pública, né, depois uma arquitetura privada, particular, né, e depois os feitos de engenharia. Tá? Eu acredito que na aula de hoje a gente consegue ver quase tudo da arquitetura pública, porque tem muita coisa, tá, pessoal? Então, estou fazendo a entrada aqui. Mas esse é assunto de arquitetura, a gente vai dar continuidade ainda na próxima semana. Bom, pessoal, aqui é um templo romano que está construído na França, tá? Uma coisa que a gente esquece, pessoal, é que os romanos, né, foram para muito além da cidade de Roma, da região em torno de Roma. Na verdade, eles foram para muito além da Itália, né? Se eu
ponto de maior, né, no seu período de maior expansão, os romanos chegaram até a região do que é Bretanha, né, que é a Inglaterra, chegaram até todo o norte da África, até o que seria aí, a divisa com, que era a Alemanha, né, que depois vai ser, que era, não, que não era nada, mas que depois vai ser a Alemanha, e expandiram por todo o Oriente, né, assim, chegaram aí realmente a uma extensão territorial extraordinária. E cidades como Paris, por exemplo, foi uma cidade romana. Lisboa foi cidade romana. Tá? Aqui não é Paris, pessoal, aqui é Nimes, na França, e a gente tem esse templo que está em excepcional estado de conservação. Tá? À primeira vista, alguém que não seja, que não conheça a arquitetura, vai olhar e falar, mas é a mesma coisa que um templo grego, é igualzinho, né? Não é igualzinho, tá? Mas é muito semelhante. Aonde a gente consegue perceber, pessoal, que não é igual, tá? Então, vamos puxar aqui os nomes, né? Então, o que tem de semelhante e o que tem de diferença, tá? Então, uso das ordens, é um templo em ordem coríntia, semelhante. Uso, não é, de toda aquela organização de pensar, né, as colunas e o templo, a dimensão do templo a partir do número de colunas que ele vai usar, né, na face frontal. Então, hexa-estilo, porque ele vai usar 6 colunas. Depois, o Panteão, por exemplo, é octa-estilo, porque ele vai usar 8 colunas. Né? A organização de um pórtico de entrada aberto, mas coberto, né? E de uma área fechada, que é uma cela ou nau, né? Semelhante. Mas, ó, começam as diferenças agora. Primeiro, esta cela, os romanos precisavam de espaços maiores. As cerimônias romanas são internas aos edifícios. Os gregos não. Os gregos nós vimos que as grandes cerimônias, não é, eram externas aos edifícios. Internamente eram cerimônias praticadas pelos sacerdotes, não é? Mas não havia grande público para essas. Aqui não. Aqui os patrícios, isto é, os patrícios ou a elite das cidades, né, que aqui é a França, você talvez tivesse alguns patrícios, isto é, romanos de nascimento, mas você teria uma elite ligada aí aos romanos na cidade, frequentaria cerimônias dentro do templo. Então eu preciso que a cela seja maior. Qual foi a solução, pessoal, que os romanos adotaram? Eles expandem a cela até o limite, olha, do peristilo ou períptero, né, que seria essa estrutura em colunas que dá a volta em todo o templo. E aí, como não é mais a coluna que sustenta este entablamento, mas a própria parede da cela, isto passa a ser chamado não mais de peristilo ou períptero, né, mas de peristilo falso, períptero falso ou pseudo-períptero, tá? São nomes para dizer assim: olha, eu olho e parece que eu tenho um conjunto de colunas perfeito. Quer dizer, parece com arquitetura grega, mas não é. Eles também não inventaram isso, tá? Quando nós vimos a Acrópole de Atenas, nós vimos que no Erechtheion nós já temos, né, algumas paredes construídas desta maneira, tá? Então, todo o entablamento está sustentado pela parede, que limita a edificação, mas para que visualmente o efeito seja um efeito estético de harmonia e de continuidade, meias colunas são cortadas e coladas, agregadas a essa parede, tá? Outra coisa, pessoal, que realmente vai diferenciar, não é? Os romanos construíram cidades em terrenos dos mais variados, inclusive terrenos planos, ocuparam cidades das mais variadas, então eles não queriam ficar dependentes de ter uma área mais elevada na cidade para colocar os templos. Nenhum problema. Eles constroem o quê? Um pódium ou plataforma sobre a qual o templo é colocado. Os gregos nunca fizeram isso, tá? E se eu elevo o templo através de um pódium ou plataforma, eu preciso do quê, pessoal?
de uma escadaria de acesso, tá? Os gregos também nunca fizeram isso, ok? Então, a gente precisa ter essa noção, não é, de como cada coisa vai sendo adaptada às necessidades, tudo bem? Porque essa adaptação é que é fundamental para a gente compreender as diferenças. Dando sequência, aqui vocês estão vendo, né, na fachada principal, o hexaestilo, né, então a arquitrave, o friso, né, a corniche, tudo aqui a gente diz, bom, mas nossa, se eu passar desapercebido, eu poderia achar que isso é um templo grego. Poderia, tá? Porque mantém todas as características. Mas nós vimos que, né, para nós que já conhecemos um pouco mais, a gente já consegue perceber que é um templo romano e não grego. Gente, eles também vão adotar os tolos, né, ou templos circulares, tá, fazendo também adaptações. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, porque não há necessidade, mas esse é o templo de Vesta, em Roma, né, então eu tenho aqui a cela ou nau interna, e depois tenho as colunas fazendo aqui, né, em torno dele uma circunferência perfeita. E aqui chegamos, não é, ao nosso panteão tão querido. Pessoal, agora vocês estão vendo por essas imagens, e aí eu já vou deslocar aqui a faixa para que vocês possam ver em detalhes aqui os desenhos. Então, o Panteão é esse edifício absolutamente extraordinário. Ele foi construído sobre uma área onde já havia um outro panteão que havia sido construído pelo Agripa. O Adriano é o imperador, ele mantém o nome, né, de Panteão de Agripa como uma homenagem ao Agripa. Ah, se acredita, eu já contei a vocês que talvez o próprio Adriano seja o arquiteto, nós não temos, né, certeza disso. Adriano era arquiteto nas horas vagas, mas o que ele era mesmo era imperador, né? Bom, se ele foi o arquiteto, ele foi um arquiteto extraordinário. Mas ele foi muito criticado nesse momento. Por quê? Porque o panteão era algo muito diferente das construções tradicionais de templos, tá? E num primeiro momento, os romanos, né, que viviam nesta época, olharam e acharam que isso era uma espécie de elefante branco, quer dizer, um negócio enorme, monumental, né, extravagante, inclusive. Foi bastante criticado. Mas, né, hoje a gente olha para isso e fala: meu Deus, que bom que ele não se demover, não se deixou demover da ideia, né, de fazer aquilo que ele havia realmente acreditado possível, seja ele que projetou, seja um arquiteto projetou e o convenceu de que era possível fazer isso. Gente, o Panteão, ele foi pensado dessa maneira para ter uma cúpula absolutamente extraordinária. A arquitetura de cúpula está ligada a toda uma simbologia romana, de observação do céu, tá? Os romanos já conheciam 7 planetas que podem ser vistos a olho nu, e vocês com certeza já perceberam, né, quer dizer, Vênus, por exemplo, né, é um nome de uma divindade grega, e não só Vênus, vejam os nomes dos planetas, né? Vênus, Marte, né, são planetas cujos nomes são um legado também da antiguidade. E os 7 primeiros que podem ser vistos, né, da Terra usando lentes simples ou a olho nu, que é o caso de Vênus, os romanos já conheciam. E aí, a partir então de uma série de simbologias, eles criam a ideia, né, da cúpula, hã, aperfeiçoam a cúpula como sistema construtivo, organizando uma amarração que soma elementos horizontais, e aqui no desenho da cúpula dá para a gente ver isso, né? Então, vocês estão vendo essas linhas horizontais, né? E estão vendo também uma amarração vertical, estão vendo aqui, olha? E essa amarração, ela vai ser, organizada, constituída a partir da forma e da forma, tá, como o concreto vai ser pensado, tá. Os romanos chegaram a um nível, né, de organização, e de execução do concreto nesse momento absolutamente extraordinário, né. A gente está vendo aqui então nos desenhos que em planta ele é circular, e quando a gente faz os cortes, a gente percebe que é possível inscrever uma circunferência absolutamente perfeita, tá, dentro dessa estrutura.
Eu vou caminhar aqui, que eu quero que vocês vejam uma coisa, a gente vai retomar a partir daqui, porque o nosso tempo está acabando, queridos, né? Estamos aqui já e vai acabar e nós, não temos reentrada agora, a gente vai fazer o intervalo e a gente vai entrar para a aula de arte no segundo horário. E aí a gente vai retomar a partir daqui na nossa próxima aula. Mas eu venho aqui para essa imagem porque eu quero que vocês vejam essa estrutura do alto, a claraboia ou óculo, tá? Eu quero que vocês vejam como, quer dizer, ele não precisava desse pórtico de entrada, tá, gente? Em termos, assim, de estrutura, ele poderia ter se mantido apenas com essa estrutura principal, que é esse grande tambor coberto, né, com uma cúpula. Então, uma coisa importante da gente compreender é que, mesmo no momento de criar algo absolutamente novo, os romanos tiveram a preocupação de inserir no projeto, né, esse pórtico de entrada que faz com que a entrada seja semelhante à entrada de um templo tradicional, que por sua vez é semelhante a um templo grego. Quer dizer, ele não perde o vínculo, né, com o legado grego em nenhum momento. Mas acabou esse pórtico de entrada, isto aqui é totalmente novo. Tá? Pessoal, esses elementos aqui do lado de fora, eles nos ajudam a entender também que é uma colocação de correntes, tá? Que vão no aspecto, né, na estrutura horizontal, reforçar o uso desse concreto, né? Aí eu vou voltar aqui para cá. Então, a gente tem uma amarração por dentro, horizontal, a partir do próprio concreto, e por fora, né, na área externa, tem esses elementos de corrente que vão sendo colocados. Essas paredes, né, esse grande tambor, ele é feito em alvenaria de pedra, né, e depois também usando tijolo e alvenaria de pedra junto com o concreto, tá? Toda essa parte em preto que vocês estão vendo, que seria a espessura, né, do casquete, é concreto. E esse concreto foi feito, então, a partir da colocação de uma forma de madeira, tá, na área interna. Então, a cúpula inicia a partir, né, daqui o pé direito e aqui começa a cúpula. Então, eu tenho a partir daqui a forma de concreto, onde esse concreto vai ser colocado. Aqui a parte frontal, que nós já conversamos um pouco, tá? Que tem então em octaestilo, que eu já havia adiantado para vocês, porque eu tenho 8 colunas, não é? E que é bastante semelhante a um templo romano, por sua vez também é um templo grego. E aí chegamos à parte interna, né, que é absolutamente extraordinária. Queridos, eu não tenho tempo de falar dessa parte interna agora, porque vai cair, então nós vamos retomar a partir daqui na próxima aula. Eu vou voltar aqui para a nossa sala,